Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Declare isso. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Você pode dizer isso? Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és o Deus eterno e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus. O Senhor é grande, Jesus. Aleluia. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 27, quem puder. Eu vou ler rapidamente para a gente ter tempo de ministrar mais do que ficar presa à leitura, porque eu vou dar referência bíblica que está em Gênesis 27, 5. Diz assim: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então, disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos deles. Farei uma comida saborosa para teu pai, como ele aprecia. Levá-las ao teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Amados, nós estamos aqui diante de um texto muito interessante. E eu quero só voltar um pouquinho, que isso aqui está escrito em Gênesis, no capítulo 27, 5. Rebeca já tinha se casado com Isaac, já era mãe de Esaú e Jacó, nós já conhecemos a história, né? Eu quero dizer para vocês que lá no capítulo 24, só para vocês anotarem aí, o capítulo 24 inteiro vai falar a respeito de que Abraão, ele pediu ao seu servo para poder sair para buscar uma noiva para o seu filho, né? Para seu filho Isaac. Então o servo vai, nós já conhecemos um pouco da história também. Aí quando ele está, em algum momento ele para, cansa, está cansado, ele estava lá para o lado da Mesopotâmia, tinha andado muito, aí ele para, e ele está cansado, e ele faz um voto com o Senhor. Né? Se chegar alguma mulher aqui que oferecer água para mim, para os meus camelos, essa eu vou achar que é a mulher ideal.
E assim, ele ainda estava pensando, conversando com Deus, quando de repente Rebeca aparece fazendo exatamente aquilo que ele tinha pedido. Ela vem com muita educação, com muito amor, dá água para ele, dá água para os camelos. Ele quer saber quem que era essa mulher, vai até a casa dela, conhece a família e depois leva essa mulher e ela se casa com Isaac. E tem uma frasezinha no texto que me chamou muita atenção, que está exatamente no capítulo 27, no 24, no verso 27, que diz assim: Então disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando a caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Isso aí ele está falando, agradecendo a Rebeca depois de tudo que ele fez, aí ela leva ele lá na casa, e ele conhece a família dele, e ele agradece, e ele fala que glória a Deus que o Senhor não tirou dela essa benignidade, né? Então ela era uma mulher bondosa, do coração bondoso, maravilhoso, né? E aí foi isso que chamou a atenção desse homem e que ele falou assim, não, essa é a noiva perfeita para o filho do meu patrão Abraão, que era o Isaac. Tudo bem. Aí depois, no 27, a gente vai ouvir, vai ter o casamento, né, de Rebeca e de Isaac. Nós já conhecemos a história, ela engravidou, teve gêmeos, né? Aí a gente conhece a história que de Esaú e de Jacó, eles cresceram, nasceram, cresceram. E aí tem o primogênito nessa história toda. Então, Isaac já estava já de idade e ele ia abençoar quem? Ele ia abençoar Esaú, que era o primogênito. Lembra que Jacó nasceu grudado no pezinho dele? Então, Esaú era o primogênito. Então, o que Rebeca faz? Né? O texto ele não descreve exatamente muito, mas o fato é que existia uma predileção dessa mãe para esse filho. E ela pode, né, eu já vi vários textos, porque Deus falou, porque Deus mostrou. Ok, amém, irmãos. Mas eu estou falando aqui para mulheres maduras e mulheres que são mães. Nós somos mães e nós temos filhos. E nós sabemos que o nosso amor de mãe para com os nossos filhos, quem tem a oportunidade de ter mais do que um filho, eu, por exemplo, obviamente que eu tenho um casal, né? Então, a forma como eu trato meu filho é diferente da forma que eu trato meu filho. Mas o meu amor pelos dois, eu não consigo amar nenhum mais que o outro. Obviamente que eu tenho um menino, ele é mais protetor, ele é mais isso. A menina tem a forma dela, né, de também me amar e a minha forma de me relacionar com ela. Mas quando falo de amar, eu não consigo ver e falar com vocês, eu amo mais o Henrique do que a Laís. Eu amo mais a Laís do que o Henrique. Não, o Henrique pode ser mais no canto dele, a Laís pode ser mais dengozinha, mais achegada. Amém por isso. São as diferenças, porque ninguém é igual a ninguém. Mas o meu amor por eles, não, eu não tenho predileção pelos meus filhos. Eu olho para os meus dois filhos igualmente. Então, o que eu percebo? O que Deus foi me revelando enquanto eu li o texto? O que aconteceu com Rebeca, que tinha aquele coração amável, puro, lindo, maravilhoso no decorrer da caminhada dela, até ela chegar aqui nesse ponto, eu não sei. Mas o que eu sei é que nós, mulheres, pela vivência que nós temos, quando a gente é jovem, a gente tem um comportamento, a gente tem uma forma de ver a vida, né? E depois a vida se encarrega de trazer as nossas dores, as alegrias, e nós também nos encarregamos de, com as nossas escolhas, a gente trazer para nós também coisas que são negativas e coisas que são positivas. E isso, às vezes, vai endurecendo o nosso coração ou não. Eu não sei o que aconteceu com a Rebeca. Eu sei que lá antes do texto, o Sérgio ficou encantado com a amabilidade, né, com a graciosidade, com a bondade dela. Bom, aqui já no 27, a gente já vê uma mulher madura, uma mãe já de 2 homens, e o fato é que ela faz uma coisa que aos nossos olhos, e eu quero dizer para vocês, na verdade ela tem um comportamento que não é um comportamento correto, porque ela trapaceou. Essa é a verdade. Rebeca, ela trapaceou. Por quê? Porque ela mandou o filho dela ir lá e pegar uma caça, e que não era ele que tinha que fazer aquilo, mandou ele colocar, a gente já sabe da história, ele colocou o pelo nos braços para enganar o pai, que já estava velho. Por que levou ela a fazer isso? É problema com Deus, se era promessa, se era isso, se era aquilo. Eu não quero me ater desse lado. Eu quero falar com vocês do comportamento da Rebeca como mãe. Ela teve predileção por um filho. E eu quero só falar com vocês que estão aqui na live, que são mães que estão aqui.
As que ainda não são mães serão, em nome de Jesus, que nós já profetizamos, que se tiver alguma mulher aqui, né, que ainda não se casou, que ainda sonha em ser mãe, nós profetizamos que o Senhor, no tempo certo, ele vai realizar o desejo do seu coração. Então, Rebeca, quando ela faz isso, a atitude dela, o que gera depois, irmãos? Gera contenda entre a família, gera confusão entre os irmãos, gera inimizade entre os irmãos, porque depois disso, Jacó teve que sair e viver fugido. Por quê? Porque Esaú, ele ficou bravo, porque quando ele descobriu que ele foi enganado, ele queria acabar com a vida do irmão, o irmão dele teve que sair, teve que viver lá longe, a gente já sabe da história, que depois ele foi viver lá, e depois ele também foi por causa da trapaça que ele fez cá antes, depois também lá, lembra da história do Labão com ele? Então, ele recebeu o troco. Mas deixa tudo isso para lá. O que eu quero dizer para vocês é que Rebeca, ela causou essa discórdia dentro da família dela. E ela, em troca disso, ela não viu neto nenhum crescer, ela não ficou perto de ninguém, ela também pagou um preço alto, ela não teve aquele almoço de domingo que a gente sonha, de estar sentado na mesa com os nossos filhos, com os nossos netos, compartilhando todo mundo. Ela também não pôde viver nada disso. Por quê? Porque ela fez algo que não agradou o Senhor. Porque ela fez alguma coisa que não é correto. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Nós estamos vivendo num tempo em que muita gente está achando que ser astuto é legal. Não, não é legal. Ser astuto não é legal. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis diz assim, ó, que a serpente era o animal mais astuto que tinha no reino. Eu quero só levar lá para frente. Quando Jesus ele está lá enviando os 12, nós vamos falar disso lá na frente, ele fala assim, ó, seja simples como a serpente, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Jesus, quando ele fala da serpente lá no Novo Testamento, ele fala de prudência no sentido de não perder a oportunidade. A serpente lá não é mais astuta. Ela é uma serpente, ele refere a uma serpente prudente. Prudente no sentido de não perder o time. É para falar da minha presença, para falar do meu nome, não perca tempo. Ele não refere mais a serpente como astuta. E eu quero dizer para vocês, a gente pode até ser astuto, mas depois que a gente converte, a gente tem que mudar o nosso caráter. Porque se a gente está na igreja, se a gente está ouvindo a palavra de Deus, se a gente está todos os dias dizendo que é crente, que é evangélico, e está continuando astuto, está errado. Sabe por quê? Eu falo que a maior coisa que Deus fez nessa vida foi mandar o seu filho para nos salvar. Mas a coisa mais sensacional para mim é a mudança de caráter. Eu falo com vocês porque eu era astuta, eu era um tanto de trem ruim. Mas depois que eu me converti, irmãos, se eu tivesse continuado com o mesmo caráter, eu não estava aqui pregando para vocês, não. Eu não estava aqui ministrando a palavra para vocês, não. E vocês não iam nem querer me ouvir. Aliás, vocês nem iam saber que eu existia. Então, a gente não pode estar ouvindo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, pegando a Bíblia todo dia, colocando debaixo do braço, indo para a igreja, agora é no celular, onde você quiser levar, indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, não sei o que, não sei o que, e continuar com o mesmo caráter. Essa mulher, a Rebeca, ela era uma mulher amável. O que aconteceu na vida dela, não sei. O fato é que ela se tornou uma mulher astuta. E ela fez uma coisa que, aos meus olhos, vai me desculpar. Pode quem quiser achar que isso ela é bacana, porque eu conheço um monte de gente que ainda está fazendo isso dentro da igreja do mesmo jeito, está achando que está ok. Não está ok aos olhos de Deus. Porque lá, na hora que a gente encontrar com ele, nós vamos ter que mostrar para ele as nossas boas obras. E se essas boas obras estiverem respaldadas ou acompanhadas de astúcia, pode ser que ele rejeite a sua oferta. Ai, mas a palavra tá dura demais para essa tarde. I'm sorry. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu estou aqui obedecendo ao Espírito Santo de Deus. Então, vocês aguentem um pouquinho. Daqui a pouco melhora. Mas o que eu quero falar com vocês é que a gente não pode, se não houver mudança no nosso caráter, amados, tá errado. Pelo amor de Deus, a gente está dando mau testemunho. E aí tem gente que fala assim,
ontem eu vivi essa experiência. Eu tomei o maior susto, eu mandei um convite para uma menina que foi minha aluna, e ela resolveu aparecer lá na live. Aí ela me viu lá falando da palavra do Senhor, a missionária Jaqueline estava lá, tinha outras pessoas, a missionária Regina estava lá. Aí ela entrou e falou assim, eu dou glória a Deus, porque a Josiane, que eu conheci, que foi minha professora lá atrás, que mexia com festa, que era animada para fazer festa, ela está trazendo o mesmo ânimo para se envolver, para estar envolvida com as coisas de Deus. Ela viu diferença em mim. Eu não sou mais aquela Josiane de lá, que era das farras, que era das festas, que era promotora de Satanás, que mexia com festa, promovia festa para 50, 60 mil pessoas. Não, eu agora quero fazer tudo para Jesus. Por quê? Porque houve mudança no meu caráter. E aí, eu quero dizer para vocês que também houve mudança no caráter da Rebeca. Mas não foi uma mudança para o melhor. Então, se nós deixarmos que as nossas escolhas, que o nosso dia a dia, que as coisas que acontecem na nossa caminhada cristã endureçam o nosso coração, a ponto da gente deixar de perder a amabilidade que ela tinha. Era uma mulher amável, maravilhosa. Tanto que ela foi escolhida para ser filha do Isaac. O Isaac era o filho da promessa, era o filho de Abraão. Imagina que ele era o menino dos olhos de Abraão. Então, quando deixou que ela viesse, é porque eles viram uma graciosidade nela, um coração amável, uma mulher perfeita para ser a mulher do meu filho, do filho da promessa. O que aconteceu com ela no decorrer da caminhada, eu não sei. Eu sei que eu, como mulher, eu sei que já aconteceu muita coisa na minha vida, mas para a honra e glória do Senhor, eu consegui, através do sangue de Cristo na minha vida, que ele limpasse o meu coração, que ele arrancasse todo o lixo que estava dentro e que eu pudesse falar do amor dele com o meu coração limpo, com as mãos puras e o coração limpo, que é assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus para poder ministrar a palavra dele. Então, eu só estou trazendo o fato da Rebeca para a gente olhar para isso e para a gente olhar para a nossa vida. Chegar no meu espelho, na casa de todo mundo tem espelho, não tem? Tem, eu sei que tem. Olhar para dentro de nós e falar assim, peraí, aquilo ali, será que eu fiz foi legal? Porque tem hora que vem uns pensamentos na cabeça da gente, se a gente não pedir o Espírito Santo de Deus e não vigiar, a gente faz umas coisinhas que desagradam a Deus. E a gente comete um deslizezinho aqui hoje, outra amanhã a gente comete outro, daí a pouco a gente está só afastando de Deus e não está percebendo. Essa palavra aqui é para trazer para a nossa vida, para que a gente olhe para dentro de nós. Não é para olhar para os outros, não. Olhar para nós. E perguntar para Deus, Senhor, Deus, eu não quero ser essa astuta, não. Eu não quero ser essa trapaceira, não. Jesus, me ensina, fala comigo. O que o Senhor quer que eu mude em mim? Porque é muito simples eu falar assim, nossa, aquela irmã minha lá é trapaceira. Aquela irmã lá minha, fofoqueira. Aquela irmã lá minha é isso e aquilo. E eu? Eu sou o quê? Perfeita? Será? Então, amados, eu queria que você só trouxesse uma reflexão rápida sobre esse comportamento aqui de Rebeca. O que aconteceu na caminhada dela, que fez com que ela se perdesse. E que a gente deve ficar atento às coisas que acontecem na nossa vida. Porque a Bíblia fala assim, é melhor que eu perca até um braço, mas eu entro lá na glória sem ele. É melhor que eu arranque meus olhos, não tem problema não. Mas a gente não pode nos deixar ir afastando de Deus. Porque, gente, Satanás, ele é astuto. Ele chega cheio de coisinhas para nos envolver. Se a gente não ficar atento, a gente é enveredado, engodado nos engodos de Satanás. E eu falo com vocês, eu já fiz o caminho de ida e a volta para a fonte que é Jesus é penosa, é dura e é difícil. E é doída e é sofrida. Então, vamos vigiar? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para falar conosco? Ai, não, gente, pelo amor de Deus, a minha patroa aqui, né, ela me pagou 70 aqui, eu agora vou dizimar, mas eu vou dar só 6,50. Cuidado. Cuidado com essas astúciazinhas. A gente não engana a Deus. A gente não engana nem a nós mesmos, viu?
Porque, na verdade, eu faço errado, eu posso até ficar com aquilo achando que eu sou bambambam bam, bam do momento. Mas aqui, ó, eu sei que eu errei. E quanto mais a gente demora para nos achegar em Jesus e pedir perdão e voltar, pior fica. Por isso que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, porque ele errava, e errava feio. Mas rapidamente ele se consertava com Deus. Então, eu não vou entrar nos detalhes aqui, que eu vou para uma outra mulher, que nós vamos falar de uma outra mulher daqui a pouco. Então, é só para vocês querem tarefinha? Estudem a palavra. As referências estão aí, né? Gênesis, capítulo 27. Estuda a palavra, lá desde o 24, que vocês vão ver o que acontece. Então, Rebeca, ela pagou um preço alto pelas suas escolhas, ela não viveu com seus filhos, né? Depois nós sabemos da história toda, que Jacó e Esaú, nós sabemos de tudo que aconteceu na vida deles. Mas eles não tiveram nem convivência como irmãos, né? Eles não cresceram juntos. Então, as consequências das nossas escolhas, das coisas que a gente faz, elas vão vir. E, às vezes, a nossa geração ela vai pagar por atos inconsequentes nossos. Mas nós não queremos, nós que estamos aqui, não queremos que os nossos filhos sofram. Nós não queremos que os nossos filhos vivam nada de ruim. Mas, às vezes, vocês já repararam que, às vezes, a gente olha o nosso filho passando por uma situação e a gente pensa assim, nossa, eu já passei aquilo igualzinho. É hora da gente parar e refletir. Será que eu estou dando um bom exemplo dentro da minha casa para minha filha, para o meu filho? Ai, porque eu detesto, eu não gosto de gente que é mentirosa, que não sei o quê. Amanhã seu filho está mentindo. Será por quê? Será que é só porque ele escutou lá na rua? Será que eu detesto a mentira, mas de vez em quando eu não falo alguma coisinha que faz com que o meu filho comece a fazer dessa forma também, não? Então, vamos vigiar como mães, como esposas também, né, como mulheres cristãs, como mulheres que se levantam para poder falar do evangelho lá fora. Nós vamos falar lá dentro de casa também, que ajuda bastante. Então, eu estou falando disso porque me foi pedido para fazer dessa maneira e o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração para falar de Rebeca, para falar sobre mães que precisam vigiar. Eu não estou falando que eu não precise, eu estou falando para mim também, porque a palavra falou foi comigo primeiro. E agora, eu vou falar com vocês de uma outra mulher. A mulher de Ló. A mulher de Ló, a gente sabe, a gente fica presa lá só naquele detalhe, que ela desobedeceu, virou estátua de sal. Mas a mulher de Ló, ela era uma mulher que ela tinha tudo. Ló era um homem próspero. Ela teve 2 filhas, ela devia viver uma vida maravilhosa. Eu fico imaginando que hoje em dia ela devia ser aquela assim, né? Que pode ir no mall, comprar o que quer, vai no spa, faz o cabelo, faz a unha. Devia ser uma mulher assim, top das galáxias. Mas aí teve um momento que todo mundo sabe o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, né? E aí teve um momento que Deus, né, ele olhou e achou que o Ló era justo. Ah, não, vou tirar ele de lá antes de destruir aquele negócio todo. E ele foi e enviou os anjos dele lá. E a Bíblia fala assim, que não foi só ela, não. A Bíblia fala assim, que os anjos eles tiveram que pegar eles pelas mãos e tirar eles de lá. Porque eles estavam agarrados naquela cidade. Agarrados, talvez, assim, né, a vida, ao conforto, a tudo que eles viviam no meio daquela cidade, daquela bagunça que era Sodoma. Eles estavam agarrados lá, e quando os anjos chegaram, falaram que ele queria para ele sair, eles não deram muito ouvido, não. Ló queria até oferecer as filhas dele para os anjos, achando que os anjos estavam ali para fazer algum mal para eles. Aí, o que acontece? Simplesmente os anjos mandam, sai daqui todos vocês e não olhem para trás. E aí, todo mundo saiu. Os anjos pegou todo mundo, tirou de dentro de casa, levou e mandou todo mundo seguir. E teve um momento que a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Nós sabemos isso. E a minha pergunta, a minha reflexão aqui agora sobre essa mulher de Ló é: o que ainda nos prende? Porque a mulher de Ló, ela tinha tudo, amados. Ela estava simplesmente só com o pezinho fora do mundo, mas o coração dela estava lá. O coração dela estava em Sodoma. Por que ela olhou para trás? Os anjos mandaram ela ir, vai embora. Então,
O Ló não foi, as filhas não foram. Por que ela foi olhar para trás? Porque o coraçãozinho dela estava ali. Eu quero perguntar para você nessa live agora. Tem alguma coisa aí nesse seu coração aí, ó, que te prende a alguma coisa do passado? Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando isso, não. Eu estou falando da coisa do passado, estou falando de sentimento. Tem muita mulher que está casada, mas ainda está agarrada lá no fulano, que foi o primeiro namorado dela, e de vez em quando atrasa esse homem para a casa dela. De vez em quando atrasa esse homem para a cama dela, até sonha. Porque Satanás é sujo. É hora da gente bater o joelho no chão e falar: Senhor, o Senhor me deu foi o João, eu quero é ele. Tira isso da minha cabeça, Senhor Jesus. E vai pro joelho e ora, faz jejum, faz o que você quiser. Mas pelo amor de Deus, não fica agarrado em passado, porque o passado ficou lá. E Satanás sabe do seu passado. E ele sabe do seu presente. Mas quem sabe o nosso futuro é Deus. Então, às vezes a gente fala, às vezes a gente brinca, a gente comenta e fica trazendo esses trem do passado toda hora. Ah, porque quando eu era, aqui, queridos, era. Agora, Deus já julgou tudo no mar do esquecimento, você ainda vai lá e tira e traz tudo para cá. Para quê? Para tirar sua paz. Porque o Satanás escuta você falando e ele lança seta na sua mente. Daí a pouco tá você falando, comparando. Ai, porque o fulano era assim, ainda fala isso com seu marido. Cadê a sabedoria, amado? Você sabe quem que a gente tem que chamar para entrar pro quarto com a gente? Espírito Santo de Deus. É ele que tem que estar. Entrou pro quarto, fechou a porta, Espírito Santo de Deus, vem comigo. Você está lá com seu marido, Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui dentro. Que aqui só tem espaço para nós três. Para mim, para o meu marido, para o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não tem problema, ele está lá no meio, na hora que você está ali envolvido, no amor, no bem. Não tem problema nenhum. O que não pode é, ó, coisinha do passado que fica ali, ó, tirando a sua paz, deixando você viver a plenitude do casamento que Deus te deu. Viver a plenitude da vida que Deus te deu agora, porque você está presa num passado que não vai voltar. Ou presa num passado que te fez sofrer, ou que te enganou, ou que te iludiu, porque o coração é enganoso. Minha filha, acorda para a vida e viva o momento. É presente de Deus na sua vida, a vida que você está levando. Se você for casada, ou se você não for, amém. Deixa eu te falar uma coisa. Seja você, mas larga as coisas que te aprisionam no passado. Porque não vai fazer você avançar. Não vai fazer você... A mulher de Ló, instantaneamente, ela virou uma estátua de sal. Deixa eu falar com vocês. Às vezes nós estamos assim, lindas e maravilhosas e belas, como diz a missionária Regina, mas paralisadas, verdadeiras estátuas de sal. Não avança no ministério, não avança na vida, não avança na caminhada, não avança em nada. Por quê? Porque está ali com uma corrente pesada, com um fardo pesado demais que te oprime e que faz com que você fique preso aqui onde você está e que você não avance. Tem hora que a gente precisa largar tudo. Largar tudo. Deus mandou largar, larga. E não olha para trás. E siga e prossiga para o alvo que é Cristo. Prossiga para o alvo da suprema vocação que é Cristo. É Ele que tem o melhor para nós. Ele que sabe o que é melhor para nós. Ele que sabe a hora certa de parar, a hora certa de avançar. É Ele que sabe tudo que Ele já preparou. Falei isso hoje de manhã numa live. Que Deus não está preparando nada para nós, não. Ele já preparou tudo. Ele está nos preparando para viver o que Ele já preparou. Agora sou eu que faço esse processo acelerar ou faço ele estagnar. Então, essas duas mulheres, que a Bíblia é cheia de mulher bacana, né? Que traz pra gente um tanto de lição assim. Nossa, mulher guerreira, mulher sábia, mulher isso, mulher aquilo. Então, agora, hoje, foi o papel foi reverso. Nós vamos olhar para essas duas mulheres e falar assim: eu não quero ser parecida com elas. Se tem alguma coisa em mim que está fazendo eu ficar parecido com a Rebeca, aí nesse ponto, tá? Nesse ponto só que eu falei aqui. Ou com a mulher de Ló, eu não quero também. Não quero ficar presa ao passado. E eu não quero deixar que as coisas da vida, as dificuldades e adversidades da vida endureçam o meu caráter a ponto de eu trocar, de eu deixar de ser amável para passar a ser uma mulher astuta. Eu não quero que isso aconteça na minha vida.
Por quê? Porque se eu estiver firmado na palavra, aqui é manual de vida, aqui tem tudo que ensina para nós, para a gente poder manter a vida de paz que a gente merece ter. Porque às vezes a gente entra em guerra com as nossas próprias mãos por falta de sabedoria. Vocês acham que a Rebeca teve paz depois que ela fez isso? Saber que um filho estava atrás do outro para matar? Saber que ela tinha enganado o marido? Vocês acham que a vida dela foi legal? Não foi. E às vezes a gente faz coisinhas assim que pesa para a gente pro resto da vida. Então, amadas, à tarde é tudo meio pesado, assim, eu fico até preocupada de falar, coçando até a cabeça, mas é para trazer reflexão para o nosso coração, para a gente poder analisar, olhar para dentro de nós e falar assim, meu Deus, tira de mim essas coisas, eu não quero ser mais assim, eu quero avançar, eu quero pregar o evangelho, mas eu quero ser livre, porque na hora que eu for pregar o evangelho, vai ter alegria no meu coração, eu vou falar e as pessoas vão ficar impactadas, por quê? Porque eu estou livre. Livre, leve e solto, igual borboleta, gente. É isso que Deus quer que a gente seja. Que a gente ministre a palavra de Deus com leveza, com amor, com graça, com unção, mas que a palavra, quando ela chegar, em qualquer terreno que ela chegar, que ela frutifique. Mesmo que seja um terreno de pedregulho, com o tempo, se a palavra vai, uma hora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? Então, amadas, é isso. Essa é a palavra para essa tarde. Mas eu quero falar com vocês uma outra coisinha que está lá no Lucas, para não ficar nas minhas palavras. Você que assim, essa Josiane fica aqui falando esses tem de exortar a gente. Vem aqui uma vez pregar no 70 vezes 7 já chega desse jeito. Deixa eu falar com vocês. Está lá em Lucas. Quando Jesus, né, Josiane, não, estava falando lá a respeito da vinda do Filho de Deus, né, interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus. Então, Jesus, Lucas 17, a partir do 20, outra tarefinha para a gente ler. Aí, Jesus começa a falar e vem o fariseu e pergunta sobre o reino de Deus, quando é que viria o reino de Deus? Ele fala assim, Jesus responde, não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aí ele vai falando, aí lá depois, quando chega lá no 26, ele faz assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias das mulheres de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre e destruiu a todos. Aí, quando vai lá no 32, ele está falando sobre tudo isso, ele vira e fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês acham que esse lembrai-vos da mulher de Ló é o quê? É uma advertência. Hello, aqui, ó. Vocês lembram do que aconteceu com a mulher de Ló? Pois é, ela ficou presa nesse tanto de trem, ela vivia nessa época aí, ó. Eles comiam, eles casavam, eles aproveitavam, eles faziam isso. Não é diferente do tempo que a gente vive. Isso é Jesus falando. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ficou presa ao passado e morreu lá junto com a chuva de enxofre, que depois Deus mandou. É Jesus que estava alertando. Antes você estava achando que era só nas minhas palavras, mas agora não é não. Agora é Jesus falando com a gente. Lembra lá da mulher de Ló? Pois é. Então, amados, essa palavra é só para trazer uma reflexão para a nossa vida, para a gente olhar para dentro de nós e perguntar assim, o que tem me impedido de viver o novo de Deus? Porque Deus, ele tem algo novo para mim todos os dias. A palavra diz que todos os dias a misericórdia do Senhor se renova para que a gente possa experimentar algo novo de Deus. O que tem nos impedido de viver o novo de Deus? São as nossas astúcias, são os nossos comportamentos que a gente acha que engana, mas na verdade nós não estamos enganando ninguém, aqueles comportamentos camuflados, né? Que às vezes a gente comete, porque a gente faz isso, irmãos, às vezes a gente faz mesmo. É uma mentirinha aqui, é um jeitinho aqui, é uma coisinha aqui, principalmente brasileiro, porque é conhecido mundialmente o jeitinho brasileiro. Tá no nosso DNA, nós temos que lutar contra isso.
Mas aí, amados, você mora lá na Noruega, né, Josiane? Aposto que lá eles falam do jeitinho brasileiro, porque aqui nos Estados Unidos e Nova York, fala. Então, eu quero só falar com vocês. É uma palavra só para fazer, trazer uma remexida dentro de nós, trazer essa reflexão. E a outra coisa, o que tem nos prendido a esse passado que tem nos impedido de viver o novo de Deus? Eu tinha pedido aqui para a menina que louvou, a Beatriz Miranda. Isso. Ela, Senhor, venha para o nosso coração e que a gente receba esse novo, o nosso coração aberto, e que ele venha limpar, e que a gente venha poder pregar o evangelho com graciosidade, com unção, com amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Amados, coloque a mão no seu coração, na sua mente, profetiza na sua vida. Faz meu coração você quer viver algo novo nessa tarde. Você quer receber algo novo nessa tarde. Todo medo. O microfone daqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amada, se tem alguma coisa que te impede de avançar, eu quero viver medo, é hora de você deixar esse medo aqui nessa live. Vamos olhar para essa live como se isso aqui fosse o altar do Senhor. Isso aqui é o altar do Senhor nesse momento. Deixa aqui todo medo, deixa aqui toda insegurança, deixa aqui tudo que não agrada a Deus, que te impede de avançar e de receber algo novo em nome de Jesus. Aleluia, eu quero viver algo novo. Oh, 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 Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. E vem, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia,
incendeia. Você pode pedir fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.